ajuda assistencial a 62 famílias, né? A gente faz as cestas básicas e distribui. E essas cestas que a gente faz para essas pessoas são de doações, né? De alguns irmãos, de amigos e das pessoas que frequentam aqui o centro. Então, a gente abre esse espaço também para quem queira participar, tá? De estar conhecendo o trabalho. Todo segundo sábado de cada mês é feita a distribuição a essas famílias, né? Quem quiser estar participando, é só vir aos sábados, conhecer o trabalho e estamos à disposição. A casa também, né, tem palestras de segunda, terça e quinta, né, a partir das 20 horas. A partir das 7h30, pode se passar pelo plantão também, né? Sempre vai ter um irmão aqui, uma pessoa para estar auxiliando, né? Às quartas-feiras, a palestra às 14 horas. Aos sábados, a partir das 15 e aos domingos, às 10 horas, né? Temos também aos domingos, quem quiser estar fazendo filho, temos a evangelização infantil, tá? Tem sempre alguém também aí para... A gente assiste as palestras e as crianças estão, de alguma forma, se divertindo e aprendendo o Evangelho. Que mais? Às sextas-feiras, né, tem um atendimento que é feito aqui a dependente químico e seus familiares. Então, se alguém quiser, o pessoal da internet também souber, quiser passar aqui às sextas-feiras, às 19h30. Tá? É um grupo de apoio a dependente químico e seus familiares. E aos sábados também, todos os sábados, tem um grupo que leva lanche para as pessoas na rua. Né? É aqui na Cruzeiro do Sul, perto da estação Tietê. A gente faz um revezamento, é um trabalho bem interessante. Esse final de semana foi o meu, eu acabei indo lá. Foi muito proveitoso, é dignificante isso. A gente parece que enxerga, né, um pouco da realidade. Que às vezes, nos afazeres do dia, a gente acaba esquecendo de um monte de coisa, né? E a gente, às vezes, tem bastante blusa, tem cobertor, e às vezes os irmãozinhos lá, sem blusa, sem camisa. Então, a gente leva um lanche, leva um chá, uma forma de acalentar, né? Então, estamos sempre à disposição, tá, para auxílio, para ajuda, e a gente conta com vocês também, tá bom? Eu gostaria de pedir também para a gente aproveitar, e quem tiver celular ligado, se puder desligar, para a gente poder continuar a palestra. Aproveitar esse momento, então, de a gente fechar nossos olhos. Fechar os olhos, né, como forma de a gente se desligar um pouco do nosso dia a dia, dessas atividades de trabalho, que a gente possa, com o auxílio de Jesus, com muita força, muita paz, muita serenidade, né, se colocar nesse dia de aprendizado, que essa palestra que essa irmã vai nos dar hoje possa servir no nosso coração, e aquilo que aprendemos a gente possa espalhar, Senhor. Sempre com muita fé, com muito amor, com muita sabedoria, com muita humildade. Agradecer também a Jesus por essa oportunidade de aprendizado, né? E que possamos ver avante ser um pouquinho melhor, Jesus. Sempre com a tua bênção, com a tua paz. Muito obrigado, Pai. Agora, nossa irmã Eugênia, né? O tema da noite é doentes em casa. Eugênia, fica à disposição, então, para... Boa noite aos nossos amigos da internet. Bom, como o Mauri já falou, né, o tema de hoje é doentes em casa, é do livro Ceifa de Luz, da psicografia do Chico, o autor espiritual é Emmanuel. E o Chico nos fala, né, o Emmanuel nos fala nesse texto sobre os doentes em casa. Todos nós, né, sabemos o que é isso, né? O que é ter doentes na família, né? E quando nós falamos de doentes em casa, né, nós não falamos só de doentes físicos, né? De doenças físicas, né? Nós falamos também daqueles nossos irmãos que estão nas nossas famílias, né? Que podem ter doenças espirituais, né? Doenças que não são físicas, doenças psicológicas, né? E que muitas vezes tão ou mais sérias, né, do que as doenças físicas, né? E por que será, né, que muitas vezes nós nos perguntamos por que eu tenho essa pessoa tão difícil na minha família, né? Por que eu tenho que lidar com uma pessoa que está sempre doente?
Por que eu tenho que lidar com um parente tão difícil? Com um filho problemático, com um esposo difícil, uma esposa difícil, um pai, uma mãe, né? Por que nós temos essas pessoas no nosso lar, né? Por que nós temos, às vezes, que lidar com essas pessoas dentro da nossa própria casa, né? Porque nós somos chamados, né, ao resgate das nossas dívidas nas nossas encarnações, né? E o lar é o primeiro lugar onde vamos começar a resgatar as nossas dívidas, né? Na rua é fácil, porque na rua você pode simplesmente, se você tem uma desavença com alguém, com algum amigo, né, com um vizinho, você pode simplesmente ir embora, né, e deixar aquilo para lá. Mas dentro de casa não dá para ir embora, né? Não dá para a gente deixar os nossos filhos, não dá para abandonar um filho problema, não dá para abandonar um pai e uma mãe doente, né? Nós temos obrigações para com essas pessoas. Então, é dentro do lar que nós vamos exercitar a nossa tolerância, o nosso amor, a nossa caridade. A caridade, o amor, a tolerância começa dentro de casa, né? Elas não começam na rua, elas começam dentro do nosso próprio lar. Na rua é mais fácil praticar isso. Tolerância, amor, caridade. Dentro do lar é muito difícil, né? Dentro de casa, com os parentes problemáticos, com os parentes difíceis, né? É que nós temos essa dificuldade em praticar, em colocar em prática o amor, a tolerância, o perdão, a caridade, né? Então, o Emmanuel nos diz assim: que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insoptável. Não desejarias compartilhar o céu com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecê-lo-ias por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Então, antes de nascermos, né, no nosso planejamento espiritual, né, nós já planejamos essa família. Eu planejei essa família. Essa família não está aqui por acaso, né? Como muitas vezes a gente fala, nossa, por que eu nasci nessa família, né? Por que será que eu estou nessa família tão difícil? Ora, né, porque eu tenho débitos, eu tenho reajustes, né, com esses seres. E nós também, né, por outro lado, nós também somos doentes, né? Todos nós somos seres doentes. Assim como nós auxiliamos muitas criaturas, muitos também estão no nosso lar nos auxiliando, né? Não somos só nós que estamos auxiliando, é recíproco, né? Será que é esse ser difícil que convive comigo hoje, né? Esse parente difícil que vive comigo hoje, o que será que eu já fiz para ele no passado? Né? Provavelmente eu tenho débitos para com ele. Ele não está ali por acaso. Né? Então, eu tenho os meus reajustes para com essas pessoas difíceis. Né? Eu tenho que auxiliar, como ele mesmo coloca aqui, se você está já numa esfera, se hoje, se você, como desencarnado, te perguntassem, olha, você já tem condições de subir para esferas mais elevadas. Você vai deixar lá atrás os seus irmãos, os seus familiares, aqueles a quem você ama e que ainda precisam de ajuda, você vai deixar eles lá? Não vai. Os espíritos não vão fazer isso. Você vai querer ficar, se houver a possibilidade, e permanecer junto deles para que eles também possam evoluir junto com você, né? Então, nós muitas vezes queremos esses parentes difíceis para que eles possam progredir, né? Se nós, por um lado, se existem numa família espíritos já mais elevados e espíritos mais difíceis, né, de se conviver, espíritos doentes, sejam fisicamente ou espiritualmente, se existe nessa família esses espíritos,
E os espíritos mais elevados estão ali para auxiliá-lo, porque existe amor entre aqueles espíritos. Eles estão ali para auxiliar aqueles espíritos que necessitam a progredir também. Ele não quer caminhar sozinho. Ele quer levar consigo aqueles irmãos que ele também ama, né? Aqueles parentes, aqueles que fazem parte do seu círculo familiar, que ele também ama. Ele quer levar consigo essas pessoas. Ele quer ajudar aqueles a quem ele prejudicou, né? Então, a Joana de Ângeles, ela nos diz assim, nesse livro, Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, ela diz assim, são poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta, convidando ao amadurecimento espiritual e à compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. De fato, né, são poucas as famílias na qual a dor não se apresenta. São raras até as famílias, né, em que não existe nenhum tipo de conflito, onde todos se entendem, onde todos se dão bem, né? Todos têm os seus conflitos, todos têm os seus problemas, né? E aí ela continua dizendo assim, quando por acaso, na constelação familiar, existe algum exemplo de expiação, deve-se torná-lo preciosa lição de vida, não apenas para o padecente, mas para todos os membros que se deverão unir a fim de atenuar os sofrimentos daquele que se encontra necessitado de ajuda. Então, se nós temos no lar alguém em expiação, isso não é uma prova. Isso normalmente é uma prova para toda a família, né? Prova não é só minha. Como em muitos casos a gente vê, né, que eu, pelo menos, já presenciei casos assim, em que quando nasce um filho com algum defeito físico na família ou algum problema mental, normalmente o pai abandona a família. Eu já vi casos assim, em que tiveram um filho com problemas físicos e o pai largou a esposa porque ele achava que a culpa era dela e ela que tinha que cuidar da criança. Então, e existem muitos casos assim, não é um nem outro. Existem vários casos de crianças que nascem com problemas físicos ou mentais, né? E que são abandonados, né? Ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois, né? Claro que aqui a gente tem que fazer um parênteses, que nem sempre é possível você cuidar, né? Nem sempre nós temos condição de cuidar, dependendo da gravidade, né, do problema que se apresenta, do problema que tenha essa criatura, nós nem sempre temos condição de ficar o tempo todo com ele, de cuidar, né? Muitas vezes nós somos obrigados a colocá-lo em algum lugar onde ele vai receber cuidados mais específicos. Mas isso não significa abandono, né? Você largar a criança lá e nunca mais aparecer, né? Ou se você tem um pai enfermo, um velho enfermo dentro de casa, né? Um avô, alguém já de idade que está enfermo, você vai simplesmente deixá-lo no asilo e nunca mais aparecer, né? Muitas vezes você tem que deixar essa pessoa em algum lugar porque simplesmente você não pode cuidar, né? Mas isso não quer dizer que você abandonou essa pessoa, é diferente do abandono, né? O abandono você deixa lá e nunca mais aparece, né? É o que nós vemos também com muita frequência, principalmente em asilos, né? Os velhinhos abandonados, que a família deixou lá e nunca mais apareceu, nem sequer no Natal, né? E isso, o Emmanuel também fala aqui. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Então, muitas vezes é uma medida que não podemos evitar, né? Porque nós não temos, às vezes, como mesmo ficar com a pessoa cuidando, quando a pessoa requer cuidados muito especiais e a gente não consegue, né? Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no Instituto Doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la, né? Então, na medida do possível, né, se você se encontra numa situação em que você tem em casa um enfermo, um doente,
que você não consegue mesmo cuidar dele, né, você pode deixá-lo, né, num ambiente adequado para isso. Mas não abandoná-lo lá, né? Não simplesmente desaparecer. Simplesmente você passa lá no final do mês, paga a conta e nunca mais aparece, né? É diferente. Ao passo que, se você tem condição de ficar com essa criatura no lar, de cuidar dela, de prestar a ela todo o auxílio necessário, dentro da sua casa, dentro do lar, envolto no afeto daquele lar, seria o ideal, né? Porque nós estaríamos, né, prestando auxílio, amor, tolerância. E nós não sabemos qual o resgate que nós temos com essa pessoa, né? Até onde vai o nosso débito com ela? Nós não sabemos. Então, vamos prestar todo o auxílio possível àquele que necessita, mas é claro, isso de coração, né? A gente também não pode fazer isso, como eu também já ouvi uma vez. Uma pessoa me falou, não, eu tenho que fazer isso, porque assim, quem sabe, eu já resgato logo, já pago logo meus pecados logo todos de uma vez, e na outra encarnação eu já não tenho mais que nascer com ele. Gente, não adianta, né? Então, não adianta esse tipo de coisa. Né? Já estou fazendo agora, ela me disse bem assim, já estou fazendo agora, porque se Deus quiser na próxima encarnação, eu não quero mais nascer com essa criatura. Então é melhor já aguentar logo de uma vez. Veja, você não está fazendo isso resignadamente, né? Você já está pensando, não, eu estou fazendo isso porque na outra encarnação eu vou me livrar dele. Não vai, é aí que você não vai mesmo, né? Porque você não está cumprindo com aquilo que você planejou, né? Com o seu dever, com a sua obrigação. Você não está fazendo aquilo de forma resignada, com amor, né? Com carinho. Você não está sendo tolerante, né? Você está fazendo aquilo porque você acha que você vai se livrar de um problema na próxima encarnação, né? Então, na outra encarnação você pode trocar de lugar, a gente não sabe. Então, exatamente, esse é o erro, né? De nós acharmos que não. Na próxima, então, eu me livro dele. Não, você não vai se livrar dele, né? De repente, você pode vir, né? Ele vai vir como credor, né? Então, a situação fica pior, né? Então, nós temos que enfrentar esse tipo de situação, mas com tolerância, com amor, com resignação, principalmente. Né? Resignação, que é uma palavra que nós ainda, né, pouquíssimo colocamos em prática, né? Nós somos seres ainda muito pouco resignados, né? A gente é resignado até o momento em que está tudo certo. Quando a coisa começa a não ficar tudo muito certinho, quando começam a surgir as dificuldades, os problemas, aí a gente pensa, ai meu Deus, por que eu, né? Por que isso tinha que acontecer justo comigo, né? Por que eu tinha que passar por esse problema? Por que eu tenho que ter uma sogra tão difícil? Por que eu tenho que ter um filho tão problemático, né? E quantas vezes numa família você vê pessoas que têm 5, 10 filhos, né? São 5 filhos, por exemplo, 4 que são maravilhosos, aí nasce aquele que você fala, nossa, é a ovelha negra da família. Né? Mas toda família tem a sua ovelha negra. Né? Então, e é essa ovelha negra que veio para ensinar a família, que veio reajustar as suas contas. Né? É ele que está ali. E também, muitas vezes, quando a gente pensa em reajuste de contas, é como se, de repente, nós, né, tivéssemos um débito com aquela criatura e ele tenha feito algum mal a nós. Não sei, pode ser que eu tenha feito um grande mal a ele. E hoje eu estou nessa situação porque eu tenho que reparar os danos que causei a ele. Né? Então, você vai ver, eu até vi uma palestra outro dia na internet que ele dizia o seguinte, que a grande maioria das famílias, né, nós ainda temos, assim, dentro de casa, coisas leves, né? Doenças leves, né? Nós não temos, assim, a grande maioria não tem expiações severas, né? Existem muitos casos, né, severos, mas não é a maioria. A grande maioria das famílias passa por provas, né? Os casos graves de expiações, né, são poucos que nós vemos nas famílias. Então, nós vemos casos, às vezes, de reencarnações de espíritos completamente antagônicos. Né?
de espíritos que se odeiam, né, de uma maneira ferrenha. Existem casos de espíritos que já pequenos, né, demonstram uma completa aversão pela mãe ou pelo pai, ou às vezes a mãe até tem completa aversão pelo filho ou o pai, né? Porque são espíritos, isso demonstra claramente, né, que são espíritos que têm uma aversão, que têm um ódio recíproco entre si muito grande, eles não se toleram, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente vai precisar de várias encarnações para que isso seja depurado, né? E até nessa palestra ele dizia uma coisa interessante, que assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas que quando você tem espíritos assim, extremamente devedores, né, e os resgates são grandes, você vai, normalmente as reencarnações começam próximas, né? Você vai, por exemplo, não vai logo de cara nascer como mãe e filho. Primeiro ele vai nascer com um parentesco um pouco mais afastado. E depois, se você não for se reajustando, aos poucos esses laços vão cada vez mais se estreitando, para que o reajuste seja feito. Mas, a princípio, você teria encarnações com laços um pouco mais afastados. E depois, com o passar do tempo, esses laços vão se estreitando, caso não haja, né, uma reparação, caso os dois não consigam se entender. Né, aí você vai ter laços cada vez mais profundos, né, que é uma maneira de você conseguir reparar. Aí a Joana de Ângelos, ela continua dizendo assim: não foi uma injunção casual que trouxe o ser amado com limites, tornando-o encarcerado numa prisão sem grades, mas acontecimentos que tiveram lugar em tempo próximo ou remoto, no qual os atuais familiares desempenharam papel importante. Ninguém renasce num grupo consanguíneo em situação penosa sem que existam razões preponderantes para o cometimento libertador. Então, ninguém renasce num grupo consanguíneo em situação penosa. Então, ninguém está numa família por acaso. Ninguém tem aquele ser difícil por acaso, né? Nenhum de nós. Todas as famílias que têm seus problemas foi porque nós pertencemos àquele grupo familiar, né? Que não necessariamente é a nossa família espiritual, né? Vamos separar a família espiritual da família material. Não é necessariamente a nossa família espiritual. A família espiritual, normalmente, quando você nasce com pessoas que fazem parte da sua família espiritual dentro da família consanguínea, né? São aqueles espíritos que se dão bem, que se entendem, né? E nascem no mesmo lar, né? Esses espíritos, muitas vezes para poder se apoiarem, né? Quando chegar a situação mais difícil, quando chegar aquele ser que precisa de apoio, né? Quando chegar aquela criatura que vai ser a mais difícil da família, e eles vão precisar de apoio. Ela coloca isso aqui também, ela fala assim: ninguém, portanto, que experimente qualquer tipo de dor sem uma causa anterior que o explique ou justifique. O lar, desse modo, é o santuário de união, no qual se retificam situações penosas e ações odientas. Aquele familiar que, de certa forma, inspira animosidade, que se faz perverso, agressivo, em relação aos demais membros, solicita, sem o pedir, compaixão e misericórdia, por cuja aplicação os seus sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros do clã. Ao invés da revolta e do desejo de esforço, que muitas vezes despertam nos demais, a caridade deve ser a reação como bálsamo para quem oferece a bênção em favor daquele a quem é dirigida. Então, a caridade começa no lar. A caridade começa com aquele que está mais próximo. A gente sempre fala no próximo, né? A caridade para com o próximo. E quem é o próximo mais próximo? O próximo mais próximo é aquele que está dentro do nosso lar, né? É aquele que está ali no nosso dia a dia. Ele é o nosso próximo mais próximo, né?
Nós sempre achamos que o próximo é alguém que está na rua, é alguém desconhecido, esse é o próximo. Não, o próximo mais próximo é justamente aquele que está ali no nosso dia a dia. Né? É aquele que é a pedra do sapato, né? Como a gente fala, não, mas o fulano é a pedra no meu sapato. Mas é ele que veio te ensinar muitas vezes a tolerância, a compaixão, o amor, a caridade, né? Então, nós não podemos ver no outro, né, naquele que é mais difícil, nós não podemos ver nele simplesmente essa é a criatura que está ali porque nós temos algum resgate, algum débito para com ele. Não, ele está ali para nos ensinar também, porque também somos seres ainda em evolução. Todos nós, tanto ele quanto nós, somos seres em evolução. E ele também está ali para nos ensinar. E nos ensinar a ter paciência, nos ensinar a ter tolerância, né, com aqueles que precisam. Então, é o filho difícil, muitas vezes, é a sogra difícil, é o marido difícil, que vem nos ensinar a ter a tolerância dentro do lar. Porque nós começamos o nosso aprendizado dentro de casa. É dentro de casa que nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos, né? Porque nós falamos de amor, nós falamos de caridade, nós falamos de perdão, né? Mas é ali, no dia a dia, dentro de casa, dentro do nosso lar, que nós vamos colocar em prática tudo isso que a gente aprende. Será que eu já sou capaz de colocar em prática tudo isso? Será que eu sou capaz de perdoar aquele meu irmão que está ali comigo e que é doente tanto quanto eu, porque nós também somos, todos nós, né, doentes ainda, senão não estaríamos aqui na Terra, que é um grande hospital, né? Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Então, nós também fazemos parte, né? Porque a gente sempre tem a tendência de ver que o outro tem problema, o outro é problemático, né? Ele é difícil. Mas será que eu também não estou fazendo alguma coisa para que ele se torne tão difícil? Será que eu estou agindo de maneira correta? Será que eu estou ajudando esse irmão a ser uma pessoa melhor? Né? Então, fica muito fácil sempre a gente colocar a culpa no outro. Né? O outro que está fazendo isso, é o outro que está me deixando irritada, é o outro que está me deixando nervosa, né? É o outro que é difícil, mas e eu? E as pessoas que me toleram? Né? Se eu faço parte de um grupo familiar, certamente existem pessoas nesse grupo que também não gostam de mim. Certamente. Certamente existem pessoas nesse grupo familiar que também acham que eu sou uma pessoa problemática. Né? Então, todos nós temos as nossas mazelas, os nossos problemas, os nossos defeitos. Né? Claro que quando a gente coloca aqui, como quando ele coloca no texto, no caso, doentes, né? Ele está se referindo mais a doentes mesmo, né? Doentes de pessoas doentes, seja física ou moralmente, ou espiritualmente, né? Pessoas com problemas mais sérios, né? Então, ele diz assim, guarda em tua casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a tua responsabilidade ante a existência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Então, guarda em tua casa tanto quanto puderes. É lógico, às vezes, como eu disse no começo, infelizmente não é possível, muitas vezes não é mesmo possível, né? Mas a gente tem que estar sempre presente, mesmo que você tenha que deixar um desses entes queridos num hospital, num lugar de atendimento mais adequado. Você tem que ir lá, você tem que vê-lo, você tem que, sabe, na medida do possível, trazê-lo para casa de vez em quando para ficar entre os familiares, né? E não abandoná-lo simplesmente, né? O André Luiz, ele diz assim, muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou de deficiência que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas encarnações. Então,
aquele ser difícil, nós temos muitas vezes que nós temos que nos perguntar sempre, né, quando temos um ser difícil, uma criatura difícil, um parente difícil, né, o que será que eu fiz, né, para você. Não no sentido de se lamentar, né, ai meu Deus, o que eu fiz para merecer isso. Não, mas ter a clareza de que se eu tenho que enfrentar essa situação, é porque alguma coisa existe entre nós, né? Porque nós temos, como ele mesmo diz, marcas impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Então, em passadas reencarnações, o que será que eu já não fiz a essa criatura? O que será que eu já não fiz a esse ser que está ali? Quantos males eu já não devo ter causado a ele? Né? E não simplesmente ver que ele me causa problemas. Né? Ele me causa problemas. Mas, será que o que eu já fiz para ele antes? Por que será que hoje eu tenho que estar com ele ali? Do meu lado, porque nós temos que caminhar lado a lado, né? Então, Jesus já dizia, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estiveres a caminho. Então, a gente está com esses irmãos na nossa família, né? Para nos reconciliarmos com ele, enquanto ainda estamos a caminho, enquanto estamos nessa família, né? Vamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas, né? As oportunidades de reparar os nossos erros, de resgatar o passado, de resgatar aquilo que fizemos em reencarnações passadas, né? De ver que aqueles que estão ali do nosso lado, na nossa família, hoje doentes, se eles enfrentam essa situação, nós temos que auxiliá-los, nós temos que prestar apoio, amor, carinho, né, atenção. E não simplesmente ficar reclamando o tempo inteiro, né? Porque também fazer as coisas reclamando o tempo todo também não adianta, né? Eu estou fazendo, mas só reclamo. Ai, meu Deus, ai, não aguento, ai, não sei o quê. Quando que Deus vai me livrar desse castigo? Ai, né? Então, não adianta. Porque eu estou fazendo, mas só estou reclamando. Como eu disse antes, não estou resignada com a situação, né? Eu só reclamo. E o Emmanuel também coloca assim, num outro texto dele, ele diz assim: recordemos que a morte é somente mudança, que nos reencontraremos todos, agora ou no futuro, e doemos àqueles corações que nos cercam todo o amor que esperam de nós ou que nos solicitam, a fim de complementarem na evolução a realizar ou no trabalho a fazer. Então, nós temos que ver que nós sempre vamos nos encontrar de novo, né? É pura ilusão achar que não, passando essa encarnação eu já estou livre, né? Ele é uma pessoa difícil, mas quando isso acabar eu estou livre dele, né? Quando ele morrer, acabou, né? Não acabou, né? Porque a vida vai continuar, nós temos outras encarnações, vamos nos encontrar novamente, né? Pode ser que numa encarnação, como ele diz lá no começo, em encarnações próximas ou encarnações mais longínquas, né? Então, pode ser que eu encontre com essa criatura numa encarnação mais próxima, pode ser que daqui a algumas encarnações, né, na medida da minha tolerância, na medida de que eu, enquanto espírito, né, consiga realizar aquela tarefa. Porque o espírito também, ele sabe o momento em que ele pode realizar aquela tarefa, né? Se ele tem alguém, seja um inimigo muito terreno, ou que ele tenha que passar por uma provação muito grande, né, com um espírito dentro da família, ele sabe se ele tem condições, quando reencarna, de arcar com aquilo ou não. Se ele acha que naquela encarnação ele ainda não tem condição de assumir aquele cargo, aquilo que lhe foi designado, ele vai deixar para uma próxima, né, quando ele tiver mais condições de assumir aquela tarefa, né. Então, isso não nos é imposto, né? Nada nos é imposto. Nós, a nossa consciência é que nos cobra e vai chegar o momento certo em que a gente vai, não, agora eu já estou preparado para assumir essa tarefa. Eu já estou preparado para assumir o resgate com um determinado espírito, né? Então, eu já estou preparado agora. Então, eu vou recebê-lo no seio familiar, né? Porque eu já tenho condições. Claro que às vezes a gente se engana, né? A gente acha que já tem condições, chega aqui e esquece tudo, né? E faz tudo errado de novo, né? Mas viemos com o propósito de fazer, né? Se não o fizermos, infelizmente a gente vai
adiar mais um pouco, né, essa prova, esse reparo de contas, né. E aí, para terminar, eu gostaria de ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, tem aqui um item que nas instruções dos Espíritos, Santo Agostinho diz o seguinte, eu vou ler só o final porque é muito grande, tá? Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, é o que falei, os espíritos, que são já espíritos dentro de uma mesma família, espíritos que já são afins, né? Esses espíritos, eles chega uma hora que eles não vão poder ficar, quero sempre reencarnar naquela mesma família. Isso não traz progresso. Então, chega uma hora que eles, nós vamos começar a reencarnar em outras famílias, para que também nós possamos progredir e ajudar outros irmãos que necessitam a progredir. Porque se eu já cheguei num certo nível, né, vamos supor, nós fazemos parte de uma mesma família, eu cheguei num certo nível, ele também, nós vamos continuar na mesma família, sempre reencarnando juntos, isso não traz progresso ao espírito. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, os espíritos difíceis, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então, nós temos que ajudar, né? Fazer com que esses espíritos também progridam, para que, por sua vez, mais para frente, eles também façam a mesma coisa, né? Ajudem outros irmãos, né? E vamos sempre nos lembrar disso, né? Que a nossa maior provação está em casa. A nossa maior provação está no lar, está com os parentes, está com a família. É lá que está a nossa maior prova, né? E é onde é mais difícil nós exercitarmos a nossa paciência, o nosso perdão, a nossa caridade, a nossa tolerância, né? Um lugar onde é mais difícil nós exercitarmos tudo isso, né? Deveria ser o contrário, mas não é. É no próprio lar, né? É o lugar mais difícil de se exercitar. Tudo aquilo que a gente aprende aqui é o lugar mais difícil de se colocar em prática. É dentro de casa. Porque ali estão os nossos desafetos, né? E quando eu só gostaria de dizer uma coisa, que quando a gente fala em desafeto, quando a gente fala em problemas, muitas vezes aqueles espíritos problemáticos não são nem desafetos de vidas, muitas vezes de vidas passadas, são problemas que nós criamos nessa encarnação. Porque criamos mal, porque não soubemos orientar. Então, são problemas que criamos nessa encarnação, né? Nem sempre são problemas trazidos de encarnações anteriores, né? Muitos dos nossos resgates, né, dos nossos problemas atuais, são criados nessa própria encarnação. Poucos são aqueles que derivam de encarnações anteriores. A maioria foram criados por nós mesmos nessa encarnação. Quantas vezes a gente não para e pensa, nossa, se eu não tivesse feito aquilo lá atrás, hoje eu não estaria nessa situação, né? Então, não são sempre dívidas com o passado, resgates com o passado. São resgates dessa mesma encarnação. São dificuldades que enfrentamos nessa encarnação por causa de coisas que causamos nessa encarnação mesmo, né?
não são resgates de encarnações passadas. Então, nós temos toda essa gama, né, de fatores dentro das dificuldades que nós temos que enfrentar, né? Como orientar, como fazer esse filho, como fazer um filho, por exemplo, crescer, né, de bem com a vida, se tornar uma pessoa de bem, né? Nem sempre isso é possível, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte dentro do lar. O importante é fazermos a nossa parte, a parte do amor, a parte da caridade, a parte da tolerância, né? Porque quando nós doamos amor, mesmo que o outro seja rebelde, mesmo que o outro seja difícil, ele vai saber, ele vai sentir que você o está amando, né? E você está fazendo a sua parte, que é doar amor, que é doar tolerância, que é ser tolerante, que é ser, sabe, um ser compassivo. Então, isso nós temos que ter dentro do nosso lar. Então, nós temos que começar a exercitar tudo aquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa. É ali que está a nossa prova, a nossa verdadeira prova está ali, dentro do nosso lar. É isso, gente. A gente sempre tem que se defender, né? Isso é normal. Nós não temos que... Em primeiro lugar, nós temos sempre que nos defender, né? Mas isso não quer dizer que você não deva tentar se aproximar. Você vai conseguir fazê-lo mudar através das suas atitudes, através das suas ações. Quando você mostrar para ele, você diz assim, que ele quer sempre que tem você usou, te passar a perna. Então, sempre levar a matar. Então, toda família tem alguém assim também, né? Mas, é aquele parente difícil, né? Isso não quer dizer que você vai abandoná-lo, que você não vai mais falar com ele, entendeu? Claro que você tem que tomar suas proporções, né? Jesus também diz, ser de manso como um cordeiro, mas previdente como uma serpente. Então, isso não quer dizer que você tenha que deixar de ser previdente. Você já sabe o que a pessoa é capaz de fazer, né? Então, você vai ser previdente com as ações que ele possa fazer. Mas você pode mostrar para ele, através das suas ações, através das suas atitudes, né? Que você o ama, que você não tem raiva dele, apesar de tudo isso, que você o perdoa por tudo que ele fez, né? Pelas coisas que ele possa praticar, né? O perdão entra aí também. Não revidar. Nunca revidar, jamais. Né? Jamais revidar, né? Mas isso não quer dizer que você tem que ser previdente. Nós sempre temos que ser previdentes, né? Então, faz parte também da nossa autopreservação, sermos previdentes, né? Nós temos que ser previdentes, sim, claro. Quando existem pessoas que vão nos prejudicar, você sabe que essa pessoa vai te prejudicar, então você vai ser previdente com essa pessoa, mas você não vai deixar de mostrar a ela que você, através das suas atitudes, você a ama, você gosta dela, que você não vai maltratá-la, que você não vai desejar o mal dela em hipótese alguma. Não sei se eu respondi. Boa noite.
uma necessidade de superação, talvez, do espírito. Talvez aquele espírito tenha pedido para nascer naquela família como uma necessidade de superar, como uma prova para ele. Para ele dizer, não, eu já sou capaz de superar isso. Eu vou nascer numa família onde os pais são, vamos supor, como você mesmo disse, drogados, criminosos, mas eu sou um espírito que já sou capaz de superar isso. Porque existem muitos casos assim, de espíritos que nasceram em famílias completamente desestruturadas e os espíritos se mostram totalmente diferentes daquela família, porque ele pediu aquilo como prova. Ou também ele pode ser que ele tenha vindo naquela família para trazer união. Pode ser que ele tenha nascido naquela família para ensinar alguma coisa àqueles seres, para ensinar alguma coisa aqueles pais, porque nós também aprendemos com aqueles que nascem na nossa família, Nós não estamos lá só para ensinar, nós estamos também para aprender, E aprendemos muitas vezes com crianças, Então, pode ser que esse espírito tenha nascido ali como uma maneira de ele se superar, uma prova para ele mesmo, uma maneira de ele ajudar aquelas duas criaturas, que estão ali, ou, em muitos outros casos, porque são espíritos afins, Quando a gente fala em espíritos afins, a gente sempre pensa assim, quando os espíritos são afins, então eles se dão bem. Não, gente, porque os espíritos são afins dentro da sua classe. Se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa pacata, uma pessoa... Então, eu vou ter espíritos afins do meu lado. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente, eu também vou atrair espíritos afins, iguais a mim, que são também afins nesse sentido. Então, quando a gente fala, os espíritos são afins, dá sempre a impressão de que a gente está falando de espíritos bons, Não necessariamente, porque os espíritos são afins dentro da sua categoria, dentro daquilo que eles se afinizam. Então, se ele é um marginal, e aí ele vai reencarnar naquele meio, porque pode ser que sejam espíritos afins, e estão ali novamente em provações, São espíritos que também, como em outras famílias, que se conheceram provavelmente em outras encarnações e que também estão ali tentando resgatar alguns débitos, Então, nós temos várias possibilidades, para um espírito estar nascendo dentro de uma família desestruturada, E a gente tem que sempre lembrar disso, das afinidades, Então, os espíritos afins reencarnam, e buscam pessoas afins, iguais a eles. Então, é o que eu falei, pode ser que exista, pode ser que ele tenha vindo para ajudar aquela família, para trazer alguma coisa de bom ali, para ajudar a resgatar aqueles dois que estão numa situação difícil. Eu queria dar um testemunho aqui, até sobre o que você está falando. Às vezes uma criança nessa situação, ela vem para despertar aquela mãe, aquele pai. No final do ano, quando nós fomos distribuir alimento no Natal, eu vi uma moça ali naquele dia, na rua, em que ela estava com alto teor alcoólico, provavelmente ingeria bebida alcoólica sempre que estava na rua, se prostitui. Ela mesma, você sabe que ali eles falam, eles contam, eles acabam conversando conosco. E ela falou que ela tinha um filho de 2 anos, tinha um lar, vivia na rua, só que quando ela estava com a guarda do menino, ela ia para o abrigo. Ela não ficava na rua. Quer dizer, ali ela já tinha consciência de que ela quer a rua, porque ela quer a droga, porque ela quer o álcool. Só que quando ela estava com o menino, ela largava, ela abria a mão disso tudo para ficar com a criança. Ela já tinha, então, pelo menos 2 dias por mês, alguns dias do mês, ela tinha consciência e conseguia abrir mão daquilo ali. Sem aquele menino, talvez ela não conseguisse. Gente, o tema é bastante amplo, Eugênia? Acho que poderia ficar um tempão, Então a Eugênia vai permanecer aqui mais um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida, Dúvida sempre vai ter, Tá bom? Muito obrigado, viu? Vamos aproveitar, então, passar por uma outra parte também.
aproveitar um pouquinho de tudo que recebemos nesse momento, né? Vamos fazer vibrações agora, aproveitando esses irmãos espirituais que tanto têm nos ajudado, aproveitar tudo de melhor que tiver dentro da gente, de amor, de fé, que possamos vibrar para esses países que se encontram em guerra, para esses dirigentes que acabam escolhendo esse caminho, que é muito difícil para todos que estão passando. Aproveitando, né, vibrar para que essa terra receba muita energia de Deus, que se espalhe a paz. Aproveitando ainda esse momento de amor, possamos levar essas vibrações para os hospitais, para aqueles irmãos que tanto necessitam de amparo, que sua dor nesse momento seja um pouco esquecida, que ele possa receber ali o remédio necessário e que não sofra tanto, né, Jesus? Aproveitando ainda, vamos aonde se encontra os velhinhos que tanto necessitam dos seus entes queridos, que possamos levar um pouco de afeto, de paz, levando ainda a paz a esses sanatórios, aqueles irmãos que se encontram agora desequilibrados da sua saúde mental, que ele possa receber luz, Senhor. Levando ainda a esses irmãos que se encontram nas ruas, tanto frio, tanta chuva, que ele possa receber também o remédio espiritual necessário, Senhor. Que possamos ainda agasalhar esse frio que passa, levando ainda essas pessoas que hoje dependem de droga, dependem do álcool para sobreviver, que eles possam receber tua paz também, Senhor. Essas crianças que necessitam de lar, de os pais, sabemos, Jesus, que são provas necessárias, que nós mesmos, do nosso jeito, necessitamos para chegar até ti. Porque sabemos, Jesus, da tua grandeza, sabemos também que somos semelhança de Deus, e por isso é necessário essas dificuldades, Senhor. Agradeço, Pai, mais uma vez essa oportunidade que nos deu de aprendizado, que possamos levar para nossas casas um pouco de amor, que possa esse amor se espalhar no nosso lar durante essa semana, durante o mês. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tem feito na nossa vida. Muito obrigado. Vamos agora, né, para a parte de passe. Vamos aguardar, né? Eugênia, você coisa da filha?